Basicamente, como eu vou começar a aula de hoje, tá? Uma das formas, assim, eu acho que vocês, caso alguém de vocês, no caso, tenha essa oportunidade de começar a utilizar o Illustrator no básico, caso vocês conheçam, ou no caso, tenham na família de vocês algum tipo de negócio, algum mercadinho, alguma lojinha e tal, como vocês podem estar auxiliando, no caso, a essa lojinha, enfim, tá tendo uma identidade visual melhor, tá tendo um Instagram mais organizado a partir dos conhecimentos que eu e o Nai nós mostramos para vocês na semana passada. Eu vou fazer isso, pelo menos nesse momento, por enquanto, nesse início, mostrando para vocês dois cases e um briefing entre várias aspas mesmo. Caso vocês não conheçam, basicamente, briefing ele é um documento muito utilizado na área da publicidade, que contém todos os dados de um projeto, seja de criação de identidade visual, seja de naming, enfim, de projeto de branding, em que o cliente, junto com a empresa, eles vão montar todos os pontos mais importantes do projeto. Aqui eu coloquei uma coisa muito básica mesmo, acho que não poderia nem chamar isso aqui de briefing, mas só para que fique claro, eu acabei colocando esse nome. Mas, enfim, eu vou estar apresentando para vocês o primeiro case e mostrando como a gente pode resolver esse problema, resolver a situação utilizando o Illustrator, de novo, com conhecimento básico, com as ferramentas básicas, tá? Eu vou ler aqui rapidinho, caso vocês não estejam com o documento aberto, vou até dar um zoom para ficar melhor de ler também, caso vocês queiram. Basicamente, o nome do case é Mercado Fioreto, certo? E a situação é a seguinte. A família Fioreto, que é uma família completamente fictícia, tá? Só para deixar claro aqui, ela é dona de um mercadinho de pequeno porte, localizado em um bairro de classe média de Fortaleza, e ela está planejando alterar os elementos da identidade visual e da marca do seu negócio, ou seja, do mercadinho que eles possuem, certo? A fim de obter poder competitivo perante os demais mercadinhos da região. Para isso, ela entrou em contato com a equipe de brand do ciclo de minicursos, que, no caso aqui hoje, seriam todos nós que estamos aqui no minicurso, enfim. E ela montou o seguinte briefing junto com essa equipe, tá? Vamos lá, o briefing. Objetivo do projeto: adaptar e atualizar a identidade visual do mercadinho, trazendo-a para um contexto mais atual e condizente com o período que estamos, ou seja, uma coisa que tenha mais a ver com o ano de 2020, uma coisa mais atual, que tenha uma linguagem também mais recente, enfim. O objetivo também secundário, eu diria assim, seria garantir ao mercadinho um elemento ou elementos que possam diferenciá-lo da concorrência, garantindo vantagem competitiva. Falando um pouco aqui de produção mesmo, fugindo um pouco do mini curso de Illustrator, a gente sabe que mercadinhos pequenos, principalmente esses mercadinhos de bairro, eles têm muita concorrência, então realmente qualquer elemento distintivo, principalmente eu diria na identidade visual, mas também preço, enfim, que eu acho que é a parte mais importante, são muito interessantes e eles objetivam muito esses pequenos pontos, então realmente isso aqui é um case que poderia acontecer e acontece muito, acho que atualmente. O público-alvo desse mercadinho será a comunidade jovem adulta, que busca uma alimentação e um estilo de vida mais saudável. As referências de cantos, ou, por exemplo, de identidades visuais, que eles poderiam nos passar, digamos assim, será a Starbucks e essa loja de café, ou seja, duas marcas grandes, como a gente sabe que são, pelo menos eu acho que a Starbucks aqui todos devem conhecer, é uma marca grande, mas ainda assim é uma marca que consegue se comunicar muito bem com a comunidade jovem e muito bem com a comunidade adulta, e como também a gente apresentou aqui em cima, é sim uma marca que apresenta elementos visuais distintivos que garantem vantagem competitiva, então são ótimas referências. Linguagem visual que eles querem que a gente utilize. Algo que nos diferencia, no caso, diferencia o mercadinho, dos demais mercadinhos com os quais eles competem, os quais apresentam o mesmo porte, ou seja, mercados de porte, acho que coloquei aqui, de pequeno porte, certo? E um ponto extra que eles citaram também, digamos assim, na reunião, eles gostariam também que nós fizéssemos um modelo de avental, certo? Ou bata, não sei como vocês costumam chamar, dos colaboradores deles, além de criar os 3 primeiros posts para a primeira fileira do Instagram, ou pelo menos o esqueleto desses 3 primeiros posts, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou apresentar para vocês, logo de cara, a resolução desse case, e vou mostrar passo a passo como eu fiz esse case utilizando, mais uma vez, os conhecimentos básicos, completamente básicos do Illustrator, tá? Primeiro, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês o que foi feito aqui, utilizando esse case, esse exemplo, tá? Primeiro, o que eles pediram? Eles queriam uma identidade visual completamente reformulada, que conseguisse distinguir eles dos outros mercadinhos, de novo, de pequeno porte, localizado em um bairro ali de classe média de Fortaleza, mas que fosse algo que conseguisse se comunicar com o público jovem e adulto, trazendo essa ideia de
ele ser um mercadinho diferenciado, ter, por exemplo, produtos mais saudáveis, enfim, sabe? Ter essa comunicação. Então, pronto, vamos lá. Vamos apresentar. Aqui, por exemplo, poderia ser a fachada do mercadinho, que eles poderiam colocar, algo do tipo. A logo completamente reformulada, certo? Eu ia até colocar aqui para vocês, eu peguei na internet, deixa eu só colocar aqui rapidinho, que eu tinha pego um exemplo de, por exemplo, como poderia ser a logo desse mercadinho anteriormente. Eu acho que todos vocês já devem ter em mente aquelas logomarcas de mercadinhos assim de bairro, que são bem mesmo comuns. Eu só não lembro onde eu coloquei direito. Eu acho que deve estar nessa peça aqui do Illustrator. Tá aqui, pronto. Eu vou abrir rapidinho, só para vocês terem uma ideia de como mais ou menos seria a identidade visual anterior desse mercadinho. Ela basicamente era em torno disso aqui, que realmente é uma identidade visual bem comum para mercadinhos assim de bairro. Eles costumam muito utilizar essas cores, cor vermelha, amarela, azul, esse efeito meio espelhado, enfim, são coisas bem básicas e bem dentro do nicho, digamos assim, certo? Então a gente consegue ver que isso aqui já é algo bem diferente, fugia completamente do padrão de cores, assim, que é utilizado por mercantis normalmente, porque a cor verde também, a cor verde não foi escolhida avulsamente, digamos assim. A cor verde, ela representa saúde, ela representa um tom mais jovem também, sabe? Isso para vocês, no caso, seria a filosofia, não, desculpa, a psicologia das cores, ou no caso, a teoria das cores. Vocês podem pensar um pouquinho sobre isso. É um conceito, assim, dessa área de publicidade e marketing. Mas eu acho que dá para perceber que realmente entrou muito no que eles tinham falado. E aqui, por exemplo, não dá para ver direitinho, mas isso aqui são 3 pranchetas dentro do Illustrator. Isso aqui serviria, por exemplo, para eles criarem as primeiras 3 pranchetas do Instagram deles, fazendo essa alteração de feed, né? Que no caso foi pedido. E aqui do lado, eu acho que é um elemento muito importante, que no caso foi o que eles pediram também, que seria um modelo de avental personalizado para o mercadinho deles, que seria mais um elemento que ajudaria e implicaria na identidade visual, enfim, construiria esse ambiente novo dentro do mercadinho, certo? Agora, eu vou realmente explicar para vocês como eu fiz isso aqui. Eu acho que para muita gente, principalmente para vocês que devem ter começado a realmente ter contato com o Illustrator agora, deve ser um pouco complicado entender, tipo, que isso aqui realmente foi feito com o conhecimento básico, mas eu juro que realmente foi, e vou deixar de enrolação e realmente vou partir para ensinar vocês como que a gente faz isso, tá? Primeiramente, caso vocês estejam com o Illustrator aberto ou tenham baixado o arquivo que eu disponibilizei no Drive, tá? Eu vou pedir para vocês criarem, primeiramente, 3 pranchetas com as dimensões de 3.000 pixels por 1.200 pixels. Caso vocês não lembrem como faz isso, ou já estejam com o Illustrator aberto, eu vou lembrar aqui rapidinho, tá? Primeiramente, a gente vai pegar essa ferramenta aqui, que nós mostramos na terça-feira, que é a ferramenta prancheta. Vocês podem já criar aqui ela no tamanho certo, e só alterar, por exemplo, aqui os dados, para como eu falei, 3.000 pixels por 1.200 pixels, que no caso é o tamanho dessa prancheta, ou, se eu não me engano, acho que essa ferramenta não dá para fazer isso aqui. Ela não dá, esqueço o que eu falei, mas dá para fazer isso que eu fiz agora. Criei 3 pranchetas dessa, tá? Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. 3.000 por 1.200, vou só alinhar aqui rapidinho, e vou criar essa aqui também de 3.000 pixels por 1.200 pixels. Pronto. Criadas as 3 pranchetas, a gente vai agora, de fato, para a parte mais interessante desse case aqui, que seria a criação dessa identidade visual, tá? Vamos lá. Primeiramente, como que eu fiz essa primeira fachada, digamos assim, certo? Eu disponibilizei para vocês no Drive 3 fotos, certo? Incluindo a foto que eu utilizei nesse caso. Eu acho que dessa vez eu vou utilizar uma foto diferente, só para que fique algo mais prático para vocês entenderem. Eu vou pegar essa aqui, Mercado 2. Eu espero que ela seja bonitinha. Não lembro exatamente qual é essa. Deixa eu ver aqui. Prontinho. Ok, ela é bonita também. Tá, o que a gente vai fazer? Lembrando que na aula da terça-feira também, o Nai explicou para vocês que para abrir fotos, é importante que vocês venham aqui em Arquivo, Abrir, procurem a foto que eu coloquei no Drive, se vocês tiverem alguma outra foto aí, momento, não sei. Procurem a foto de vocês, cliquem nela e selecionem Abrir,
para que ela abra outra aba aqui no Illustrator. Isso é muito importante porque se você for colocar uma foto só inserindo por aqui, que é o mais comum, a foto perde a qualidade um pouquinho. Então é interessante que vocês realmente abram ela como um arquivo. Daí para jogar para a aba que a gente quer, digamos assim, é só dar um Ctrl C, voltar lá para a aba que a gente queria. E dar um Ctrl V, e pronto. É só alinhar ela aqui direitinho com a prancheta e ir reduzindo ela. Outro insight que a Ana colocou na aula terça-feira também, que é muito importante aqui, para que a gente possa diminuir essa imagem, é importante que a gente esteja pressionando o Shift. Eu vou explicar por quê, ó. Eu vou fazer isso agora, utilizando o Shift, tá? E agora eu vou fazer mais uma vez, sem utilizar o Shift. Como vocês puderam ver, ó, sem utilizar o Shift, a imagem, ela perde a proporção dela, ela fica desconfigurada. Então é muito importante que vocês façam isso utilizando o Shift, tá? E o que eu recomendo aqui é que vocês só reduzam ela até essa pontinha pretinha, que é essa retinha, que é a reta que delimita a parte direita da prancheta, tá? Podem deixar sobrar um pouquinho aqui dos lados, não importa muito. E deixando essa foto aqui agora, eu vou explicar para vocês como que eu fiz ela ser cortada no formato da prancheta, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso utilizando a ferramenta máscara de recorte. Para a gente criar uma máscara de recorte, a gente vai primeiramente selecionar aqui a ferramenta retângulo, tá? A gente vai criar um retângulo com o mesmo tamanho da nossa prancheta, que no caso seria um retângulo de 3.000 pixels por 1.200 pixels. Caso vocês criem e queiram checar se realmente está do tamanho certo, depois de criar, vocês podem vir aqui na largura e na altura e só checar se realmente está 3.000 pixels por 1.200 pixels, tá? No meu caso aqui tá certinho, então já sei que não precisa alterar nada. E agora a gente vai de fato criar a máscara de recorte. Para criar a máscara de recorte, é muito importante que o retângulo esteja acima da foto. Caso, por exemplo, o Illustrator de vocês esteja assim, tá? O que é que vocês vão fazer? No caso, assim que eu falo, a imagem acima do retângulo que vocês criaram. Vocês vão clicar com o botão direito na imagem, selecionar aqui essa aba organizar e clicar em enviar para trás, para que a foto fique abaixo do retângulo, tá? Depois de feito isso, vocês vão só selecionar a imagem e o retângulo. Vocês podem fazer isso ou clicando assim um ponto em cima e arrastando até um certo ponto que selecione os dois ao mesmo tempo, caso que no caso a seleção pegue os dois, ou clica na foto, segura o Shift e clica no retângulo, isso vai selecionar os dois, tá? Tanto faz, dá na mesma coisa. Após vocês selecionarem, clique com o botão direito e selecione essa opção aqui, criar a máscara de recorte. O que é que isso vai fazer? Isso vai cortar a imagem que a gente tinha criado na proporção do retângulo que a gente colocou, tá? O Nai explicou isso bem direitinho ontem. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, podem colocar aí no chat, que eu respondo direitinho também. E para a gente deixar esse efeito preto e branco, no caso, para essa foto aqui especificamente, eu já tinha feito isso previamente no Windows mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas com a atualização do Windows 10, agora dá para fazer uma edição melhor das fotos. Vocês podem só abrir mesmo o arquivo da foto no Windows e clicar em editar, que tem o efeito de deixar preto e branco. Mas nesse caso, eu quero deixar um pouquinho da cor e deixar a foto um pouco escura. Para fazer isso, tem um truquezinho também muito fácil que eu vou ensinar para vocês agora, que é utilizar a opacidade, tá, para criar isso. Eu não lembro exatamente se o Nai falou um pouco sobre a opacidade ontem, mas como eu falei, essa aula vai ser mais de prática, e o Illustrator realmente é assim, a gente aprende as coisas muito praticando, mas eu vou ensinar para vocês agora, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai criar outro retângulo em cima dessa imagem, de novo, com o mesmo tamanho da prancheta, que no caso, ó, já está aqui, 3.000 pixels por 1.200 pixels, tá? Ele agora, de novo, tem que ficar acima da imagem, e para a gente, no caso, fazer com que a imagem de baixo, ela ainda apareça, mesmo que com essa parte escurinha da frente, né, da cor preta, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar, clicando com o botão esquerdo, tá? O retângulo preto. Nessa hora aqui, é muito importante que vocês não cliquem em arrastem, e arrastem no caso, porque vai lembrar que a imagem ainda está aqui atrás, então se a gente clicar e arrastar, vai selecionar os dois ao mesmo tempo. Cliquem só no retângulo com o botão esquerdo. Quando fizerem isso, ou vai estar aqui em cima, ou aqui nessa aba direita, tá? O nome opacidade. Vocês vão aqui, onde tem 100%, e reduzam para, por exemplo, 40%. Apertem Enter.
O que aconteceu? Desapareceu o retângulo preto? Não. O retângulo preto, ele continua aqui, mas com a opacidade reduzida. Até por isso, ó, que, por exemplo, se eu for aqui aumentando a opacidade, a foto vai ficando mais escura. Por que isso está acontecendo? Porque o retângulo está voltando a ter sua opacidade original, até, por exemplo, chegar em 100% e de novo ficar a cor sólida. Como eu quero, como eu falei, por exemplo, só deixar a foto um pouquinho mais escura, com esse efeito mais bonitinho, ainda deixando a cor atrás, eu vou colocar aqui. Pronto, tá ótimo. Vou colocar aqui em 85%, tá? Eu acho que já tá suficiente. Caso vocês queiram colocar outra opacidade, não tem problema, podem fazer isso aí. E agora a gente vai, de fato, criar esse background aqui, a gente vai criar a logo, tá? Antes de criar essa logo redondinha aqui, que foi a que eu utilizei para fazer esse banner, eu vou primeiro explicar como eu fiz essa logo aqui de baixo, que é muito simples também. Eu acho que até quem já fez... Pera, Nai? Oi, amigo. É Tem só alguma dúvida? para não tem mais nenhuma dúvida no chat, não, mas é só para tu atualizar a galera, que entrou umas 3 pessoas agora. Tu dizer o que tu tá fazendo já. Só um rapidinho, só falar. Ah, certinho. Tá. Pra galera que entrou agora, só relembrando que no caso hoje é o segundo dia do ciclo do mini curso de Illustrator, tá? Hoje vai ser um dia bem mais prático. A gente vai colocar os aprendizados que a gente teve na aula de terça-feira com o Nai em prática agora. Basicamente, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou apresentar para vocês 2 cases de criação de identidade visual para uma marca ou para uma loja, tá? Utilizando os conhecimentos básicos mesmo do Illustrator que vocês aprenderam na terça-feira com o Nai Arlisson. Eu estou aqui no primeiro exemplo. Caso vocês tenham visto, no caso no Drive, tem esse arquivo lá já, então se vocês quiserem estar abrindo ele já para ter essa base, podem pegar. Caso não, o que eu estou fazendo agora é basicamente recriando todas essas 4 pranchetas aqui, incluindo o desse avental nesse momento. Basicamente já expliquei para os meninos como a gente fez esse background aqui, por exemplo. Eu vou só recapitular rapidinho para vocês. Basicamente, eu coloquei uma foto aqui atrás, tá? Cortei a foto utilizando uma máscara de recorte, que eu acho que vocês devem lembrar pelo que a Nai falou ontem. Introduzindo agora um conceito novo. Eu criei um retângulo preto, coloquei ele por cima da imagem, e ele ficar dessa forma, caso vocês tivessem colocado. Só que agora a gente vai utilizar a ferramenta opacidade. O que a ferramenta opacidade faz, eu acho que até pelo menos já dá para entender, ela altera a opacidade do objeto. Nesse caso, se eu reduzir a opacidade da cor preta, no caso do retângulo preto, vai começar a mostrar um pouquinho o que está atrás desse retângulo. Se eu aumentar, começa a apagar, digamos assim. E nesse viés, eu vou deixar aqui de novo onde estava, porque se eu não me engano, eu tinha deixado no 35%, que é para a gente conseguir ter esse efeito mais escuro, de uma foto mais escura, ainda aparecendo do que está no fundo, né? Que seria, no caso, essa prateleira do mercadinho. Daí, agora, o que eu vou fazer, eu vou explicar como eu criei essa logo para eles, no caso, que é uma logo bem simples. Isso aqui também poderia ser utilizado, por exemplo, para fazer um cartão de visita, sendo que eu acho muito interessante para o mercadinho, então a gente vai deixar isso de lado. Mas explicando como é que eu fiz isso aqui, tá? É bem simples também. A gente só vai utilizar a ferramenta Formas, a ferramenta Texto e a ferramenta Segmento de Linha, que são bem simples de utilizar. Primeiramente, a gente vai criar um retângulo aqui, tá? Na prancheta. Eu vou criar aqui rapidinho. De novo, um retângulo com a mesma dimensão, no caso, o mesmo tamanho da prancheta. Ó, por exemplo, aqui já foi errado. Aqui não está a dimensão certa. É para ser 3.000 pixels por 1.200 pixels. E só para ter certeza que ela está alinhada com a prancheta, a gente vem aqui, selecionado o retângulo preto, a gente vem em alinhar, certifica que aqui está a opção selecionada, alinhar a prancheta, tá? Caso não esteja, seleciona ela, e clica aqui em alinhamento horizontal centralizado, que é esse ícone aqui, e depois em alinhamento vertical centralizado, que é esse. Para ter certeza que esse retângulo preto, ele realmente está no centro aqui, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai transformar esse retângulo preto nessa cor verde. Para vocês, não sei se vocês lembram mais ou menos como faz essa alteração de cor, mas é só você vir aqui, clicar no retângulo que você quer mudar a cor. Vai ter esse ícone aqui, ó, esses dois. Você nesse ícone que tem a cor, que está aparecendo do seu retângulo, no caso a minha é preta, clica 2 vezes, vai abrir esse menu aqui, o menu seletor de cor. Daí você pode aqui utilizar as cores do espectro, tá? Da luz, para poder estar alterando a cor. Nesse caso, como eu quero reproduzir a mesma cor que eu fiz aqui, eu vou só checar o código da cor. Importante, tá?
o Illustrator, ele utiliza o código RGB para reconhecer as cores. Então, esse código que está aqui é o que representa essa cor aqui na matriz, não direito, na representação RGB. Então, vou só dar um Ctrl C aqui. No caso, para quem não está conseguindo enxergar, tá? Eu vou falar, porque acho que deve estar um pouco pequeno. Essa cor é 4F B256. Se eu até puder digitar no chat, vou repetir de novo. 4F B256. Eu vou só ir aqui, digitar, no caso, eu vou colar que eu copiei, né, o código da cor, e vai aparecer a mesma cor. Caso vocês estejam fazendo isso utilizando o arquivo que eu mandei no Drive, que é esse mesmo arquivo aqui, vocês poderiam ter só clicado aqui na cor, no retângulo preto, selecionado a ferramenta conta-gotas, e ter clicado aqui nessa cor verde, para ela copiar a cor, daria a mesma coisa, tá? Sem problema. Feito agora esse backgroundzinho, a gente vai criar a logo do mercadinho, essa logo aqui que tem mercado e Fioreto. Para fazer ela, eu utilizei a ferramenta fonte, ou tipo no caso, que apareceu para vocês na terça-feira, e a ferramenta linha, que é essa aqui. Basicamente eu fiz o seguinte, essas duas fontes, tá? Elas já vêm, já estão no Windows de vocês, então não se preocupem, vocês não vão ter que baixar nada. Eu coloquei até aqui para não ser. Pronto, tá bem aqui. O que eu fiz? Eita, pera. Pronto, o que eu fiz? Eu selecionei aqui a ferramenta tipo, criei aqui um espacinho para poder digitar, tá? Vai aparecer assim. Eu vou aumentar aqui só um pouquinho a letra, porque tá muito pequeno. Eu vou colocar aqui, eu acho que 90 tá bom. O que é que eu fiz? Eu digitei aqui mercado, né? Vim aqui rapidinho, onde tem parágrafo, ó. Eu cliquei nessa opção do meio, que é para o texto ficar centralizado. E fui aqui na opção caractere, ela pode estar aqui em cima ou aqui embaixo para vocês, e selecionar a fonte que eu queria. Nesse caso, a fonte que eu escolhi foi essa aqui, Minion Variable Concept. Ela já deve estar presente no computador de vocês. Caso não esteja, só para pegar algum que tenha, mas eu tenho quase certeza que ela já deve ter vindo no pacote básico do Windows. Então, eu vou vir aqui, procurar aqui a fonte que eu utilizei, né? No caso, eu vou aqui rapidinho, que essa aba aqui é mais rápida de ver. E vou selecionar a fonte certa, que no caso é essa aqui, ó. Eu acho que eu só mudei também ela para ficar... pronto. Algumas fontes no Illustrator, elas apresentam diversos modelos, certo? Como, por exemplo, no Word, digamos assim. A gente tem a fonte, a gente pode deixar ela em itálico ou em negrito. O Illustrator, por si só, ele não oferece essa opção. Normalmente, para que a gente faça a fonte, ela já tem que dar essa opção para a gente, como no caso, o caso dessa fonte aqui, tá? A gente vai vir aqui, ó. Clicar aqui onde tem regular, e vão ter diversos modelos de fontes diferentes. Por exemplo, ó, aqui, esse é o modelo itálico. Vou até dar zoom ali para ficar mais claro para vocês, ó. Esse é o modelo itálico, mas eu poderia selecionar também o negrito. Enfim, essa fonte oferece diversas aplicabilidades, eu diria assim, certo? Mas a que eu utilizei, se eu não me engano, foi essa aqui. Deixa eu só checar. Essa mesmo. Eu utilizei o modelo Display Semi-Bold Italic, porque ela fica mais grossa e itálica, tá? Eu vou só aumentar um pouquinho a fonte, que está um pouco pequeno ainda. Eu vou colocar aqui em 140, para deixar igualzinha a da logo anterior, tá? Pronto. Já coloquei a primeira parte da logo, que é o nome do mercado. Eu vou só vir aqui em alinhar, tá? E vou selecionar a opção de alinhamento que eu quero, para ela ficar centralizada junto com a prancheta. Caso não esteja aparecendo assim para vocês, vai ter uma opção aqui escrita alinhar, mas basicamente vocês vão certificar que está a opção alinhar a prancheta e clicar nesse botão aqui, ó, alinhamento horizontal centralizado, que é para ficar certinho com o centro da prancheta, tá? E agora a gente vai criar o nome Fioreto, como está aqui, utilizando essa fonte. Essa fonte aqui é certeza absoluta, que ela está no pacote básico do Windows de vocês, tá? O que eu vou fazer agora de novo? Outra caixa de texto. Vou escrever Fioreto, que no caso é o nome da família, que tem o mercadinho, né? Vou aumentar um pouco a fonte para ela ficar desse mesmo tamanho.
Nesse caso aqui, o tamanho da fonte está 380 pt. É só a gente colocar aqui 380. E agora eu vou mudar a fonte. A fonte que eu utilizei aqui foi a Banscript Bold. Vou selecionar aqui ela. Aqui, Banscript. Pode clicar em qualquer uma. E aí a gente vem só aqui, ó, e seleciona depois o modelo Bold. Ou se vocês quiserem também tem outras opções. Eu utilizei a Bold, que ficou mais bonita. Deixar aí. E por último, a gente vai criar esses dois tracinhos aqui, tá? Também fazem parte da logo. É muito simples. A gente vai só clicar aqui na ferramenta segmento de linha. Eu vou dar um zoomzinho rapidinho, utilizando o Ctrl+. E vou criar essas duas linhas rapidinho. Deixa eu só agitar aqui a angulatura dela. Pronto. Primeiramente, eu acho que muito provavelmente a fonte de vocês, tipo, a linha, no caso, vai aparecer transparente. É porque ela está sem traçado, para vocês aumentarem. Vocês podem vir aqui na aba da direita ou aqui em cima. Aumento o traçado da fonte. Vocês já viram que começou a aparecer a cor de fato, que é o preto, né? Eu vou deixar aqui com traçado em 6. Daí, ou vocês podem fazer a mesma coisa do outro lado, tipo, usando a ferramenta linha de novo. Ou vocês podem vir aqui, clicar na que vocês fizeram, dar um Ctrl+C, um Ctrl+V, e só alinhar aqui depois. Deixa eu deixar alinhadinho direitinho. Aqui um pouquinho. Pronto. Vou aumentar de novo aqui. Amigo, só uma Então, dica aí para a galera, se quiserem também copiar algum objeto, basta a dica do Alt, diz aí para eles. Do que, amigo? Do Alt para copiar os objetos. Mas eu acho que vai ficar mais complicado. Não, pode ser. Não. Eu acho que Enfim, basicamente, é só você copiar também, que pode dar na mesma coisa, basicamente, tá? Então, pronto. Utilizando essas três ferramentas muito simples, que estão no pacote básico do Illustrator, a gente conseguiu reproduzir essa logo aqui, tá? Eu vou só selecionar esses 4, no caso desse que a gente criou. Essa é o texto, essa aqui e as duas linhas, tá? Basicamente, eu fiz isso. Selecionei um, segurei o Shift e selecionei os outros para ficar tudo em uma mesma seleção. Feito isso, eu vou só agora abaixar um pouquinho a logo para ela ficar centralizada como estava no modelo da... Pronto. Como vocês podem ver, ficou basicamente a mesma coisa. Aqui nesse caso, eu só deixei um pouco mais grosso que essas linhas. Dá para fazer isso, selecionando as duas e aumentando o traçado. Vou deixar agora em 10. Pronto, já ficou mais parecido. Pode também diminuir isso aqui, essa linha aqui da esquerda, da direita, assim, maior como estava ali. Mas, enfim, a gente já chegou no ponto que eu queria mostrar para vocês, que é como criar essa logo bonitinha, organizadinha, utilizando essas três ferramentas bem básicas, tá? Esse modelo que eu fiz aqui embaixo, se vocês quiserem, eu posso até explicar, mas basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Eu só fiz ele, no caso, utilizando um fundo branco preto para ficar essas cores monocromáticas. Normalmente as marcas, elas costumam pedir, tá? E agora, tendo isso feito, a gente pode voltar para fazer essa logo aqui, circular com o nomezinho mais torto, assim, com certa angulatura. Como é que a gente vai fazer isso, tá? Deixa eu só virar o ventilador para cá, que tá um pouco quente. Pronto. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que criar esse círculo aqui, tá? Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai na ferramenta retângulo, a gente pode ou clicar com o botão direito, ou ir bem aqui do ladinho, nessa parte inferior direita, que tem essa setinha, segurar ela, deixar o mouse pressionado, tá? E vir aqui na ferramenta elipse, solta que ela seleciona a ferramenta elipse, e para a gente criar um círculo, é muito importante que a gente, quando for colocar o círculo aqui, a forma, ó, que a gente segure o Shift. Por quê? Eu vou fazer um exemplo segurando o Shift e um exemplo não segurando o Shift, tá? O primeiro, segurando o Shift, a gente vê que fez um círculo bonitinho, ó. Ele tem as mesmas medidas de largura e altura, tá? Então ele tem a mesma proporção. E agora eu vou fazer um modelo sem segurar o Shift.
a gente vê, ó, que a proporção não ficou a mesma, ou seja, não é um círculo de fato, já que não tem o mesmo valor da largura e da altura, que seria uma elipse. Então, para que realmente fique certinho, quando vocês forem fazer o círculo de vocês, ou qualquer outra forma, vocês seguram Shift e arrastam, tá? Para que ela fique a formazinha bonitinha. Feito o círculo, é só colocar aquele centralizado, para que a gente tenha certeza que o círculo está perfeito. A gente seleciona ele, vem aqui em alinhar, certifica que está relacionado em alinhar a prancheta. Se não tiver, seleciona essa opção, clica aqui em cima, alinhamento horizontal centralizado, que é esse ícone aqui, e depois em alinhamento centralizado, que é esse ícone aqui. E agora é só mudar a cor, para esse verdinho que estava ali, certo? A gente pode fazer isso utilizando aquele código que eu mostrei para vocês, ou utilizando a ferramenta conta-gotas, como eu já expliquei também. Eu vou só aumentar aqui de novo um pouquinho esse círculo, para que ele fique maiorzinho. Alinhar utilizando a mesma procedura agora, para que ele fique no centro da prancheta. E feito isso, a gente tem que agora criar esse pontilhado aqui, em volta dele, preto, e pegar essa logo e deixar ela com essa angulatura. Eu vou primeiro mostrar esse exemplo da logo, tá? Para que fique mais fácil, eu vou primeiro agrupar esses 4 itens. Caso vocês não lembrem, para a gente agrupar objetos, a gente primeiro seleciona os objetos que a gente quer agrupar, tá? Que no caso são esses 4 aqui. Clica com o botão direito e coloca na opção agrupar, que eu vou fazer agora. Agora, como vocês podem ver, é um objeto só. Quando for mover ele, ele move todos os que estão junto com ele. E eu acho que vocês devem estar pensando agora que é só a gente fazer o giro, né? A gente deve só agora girar isso aqui para que fique dessa forma. Vamos lá. Vocês vão colocar o mouse de vocês um pouco aqui acima, ó, dessa parte superior direita. Também dá certo, ou aqui dá certo, aqui também dá certo. É só aparecer esse ícone que está aparecendo na minha tela, ó, que é, no caso, dá até zoom. Esse ícone, tipo, com esse girinho, eu diria assim, que dá para ver ali, tá? Quando ele aparecer, é só vocês clicarem, pressionarem e girarem, tá? Mas olha o que vai acontecer agora. Ele, no caso, deixa eu colocar até para cá. Ele não tá na mesma angulatura que tá aqui, certo? Como é que a gente pode fazer para deixar na angulatura certinha, bonitinha? Por exemplo, se um cliente de vocês ou algo do tipo pediu que a angulatura deve ser de 30 graus, como é que a gente certifica de que realmente está com 30 graus, certo? Vocês vão vir aqui, ó, selecionado no caso o grupo, tá? Vocês vão vir aqui, transformar, que tá aqui direitinho, e vai ter esse ícone aqui, um ângulozinho, certo? Tá até aqui utilizando o graus como, aqui, bonitinho. O que é que vocês vão fazer? Nesse caso, eu utilizei uma angulatura de 15 graus. Aqui, como vocês podem ver, já tá bem erradinho, ó, passou um pouco, tá em 22,7 graus. Vocês vão só selecionar isso aqui, apagar e digitar 15. Pronto, ó, se vocês puderem ver, até fez um girinho de novo para ficar certo. Eu vou só refazer. Anteriormente estava 22,7, que no caso era esse ângulo aqui. Eu selecionei o grupo, vim aqui na opção. Pera, deixa ele selecionar alguma outra coisa. Deixa eu colocar aqui para cima. Selecionei ele, vim aqui e coloquei 15 graus. Oxe, por que tá bugando? Pera. Bugou, eu acho. Mas, enfim, nesse caso aqui, com uns 15 graus, que importa pra gente. Você vai vir um pequeno errinho, que como vocês podem ver, ó, as linhas, elas ficaram grossas demais. Dá para ajeitar isso muito fácil. Só vocês virem aqui, dar uma desagrupada rapidinho, clica com o botão direito, vai em desagrupar, seleciona as duas linhas, vem aqui e diminui, para ela ficar mais fininha. Depois de feito isso, é só selecionar tudo de novo, selecionar as duas linhas, nome mercado e nome Fioreto, e clique em agrupar. Botão direito, agrupar, tá? Feito isso, a gente vai agora
levar essa logo com a angulatura para o centro aqui do círculo. Nesse caso, ó, por exemplo, o que é que está acontecendo aqui? O nome, a logo, ela está abaixo do círculo verde, tá? Para que ela fique acima, vocês vão clicar com o botão direito nela, vão em organizar e clicar em trazer para frente, que ela vai automaticamente passar à frente desse círculo, tá? A gente vai agora aumentar ela, pressionando o Shift, para que ela não perca a característica dela como ela está agora. Deixar bem no centrozinho, bonitinho, a logo. E por fim, para que ela fique exatamente como está aqui, a gente vai só agora criar esse pontilhado. O Nai explicou na aula passada para vocês, no caso na terça-feira. Eu vou reexplicar, caso vocês não estejam lembrando muito bem como é que faz. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, tá? A gente vai vir aqui na ferramenta elipse, tá? Caso a de vocês esteja no retângulo, é só clicar com o botão direito e selecionar aqui a opção ferramenta elipse. Vocês vão criar um círculo com o mesmo tamanho desse círculo aqui. Eu vou criar um círculo qualquer aqui. Eu vou ver aqui qual é a dimensão desse círculo. Aqui, ó, ele tem tanto o lado como a altura, né? Ele tem 800,5 pixels. Eu vou aqui, seleciono o círculo que eu criei, digito 800,5 aqui em cima na largura e 800,5 aqui na altura. Ficou bem bonitinho. O de vocês, no caso, pode estar assim, com uma cor sólida, tá? Todo preenchido. Para que fique só a borda preenchida, vocês vêm aqui embaixo, nessa setinha, onde tem esse elemento das cores, tem uma setinha aqui em cima. Ela altera preenchimento traçado. Basicamente, o que ela faz é o seguinte, por exemplo, nesse meu caso, eu tenho um círculo com preenchimento preto, sem traçado. Para facilitar o exemplo, eu vou colocar aqui um traçado verde. Deixa eu só aumentar também um pouquinho, para que fique mais visível para vocês. Pronto, ó. Eu estou aqui com um círculo com preenchimento preto e um traçado ou borda verde. Se eu clicar aqui nesse botão, ela vai inverter essas cores, ou seja, a cor do preenchimento passa a ser do traçado e vice-versa. Então, fazendo isso, ó, o preenchimento passou a ser verde e no caso, o traçado passou a ser preto, tá? Eu vou agora, de novo, deixar o traçado sem cor, só clicar aqui em nenhum, seleciono o traçado, clico aqui em nenhum, e vou inverter para que a borda ela passe a ser preta, tá? Eu vou só aumentar o traçado mais uma vez para que fique mais visível. Deixar aqui em 10. Mas é que a gente consegue deixar esse traçado aqui, essa borda, que é inteira, meio que pontilhada, tá? A gente vai clicar, a gente vai selecionar aqui, tá? O círculo. Vai clicar aqui em traçado, clicar mesmo no nome traçado, pode ser ou aqui em cima, nesse menu de cima, ou aqui do lado. Eu vou clicar aqui em cima. Quando a gente clicar, vai aparecer esse painel aqui, tá? O que esse painel faz? Esse painel, ele dá a opção pra gente de conseguir alterar a forma como o traçado é. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente quer que ele seja o quê? Tracejado. Então, a gente vai selecionar essa caixinha aqui. A caixinha que tem escrito linha tracejada. Dessa caixinha, também, de novo, ó, vem aqui em cima, onde tem arremate, e vai clicar em arremate arredondado. Lohan, porque eu preciso fazer isso? Vou colocar aqui um exemplo. Deixa eu só dar zoom para vocês. Como vocês podem ver, ó, o pontilhado aqui, ele está com os lados quadrados. A gente não quer isso. A gente quer que ele fique com o lado circular. Para alterar isso, a gente vem aqui em traçado, e em arremate, a gente seleciona a opção arremate arredondado. Vocês podem ver, ó, que já alterou a disposição visual dele. Tá certinho. E para deixar esse espaçamento aqui, tá bonitinho, eu coloquei um traço de 30 pt, que no por um espaço de 50, que é esse vazio que está aqui. É só vocês utilizarem, no caso, esses mesmos números, onde tem traço, nessa primeira caixinha. Escrevam 30, e onde tem espaço, escrevam 50, que ele vai ficar com essa mesma configuração que está aqui aparecendo para vocês, tá? E depois de criar ele, a gente vai só colocar ele em cima do círculo que a gente criou, que é esse círculo pretinho, tá? Ou, desculpa, o círculo verde. Para que ele fique bem alinhado com o círculo, lembrando que a gente já tinha alinhado esse círculo verde bem no centro da prancheta, a gente vai selecionar esse tracejado que a gente criou agora, tracejado circular,
vai vir aqui em alinhar, certificar que está em alinhar a prancheta, clicar em alinhamento horizontal centralizado, esse ícone aqui, e depois em alinhamento vertical centralizado. E aí, eles vão estar com o mesmo centro. Pronto. Feito isso, a gente já está no ponto certo, tipo, com a mesma logo, que está aqui para vocês, que no caso seria essa logo aqui do lado, tá? Deixa eu só rapidinho mudar aqui no notebook de canto. Não quero fechar, meu Deus. Pronto, ele já está certinho, como está aqui mostrando para vocês, tá? Então, essa primeira parte a gente já criou e ela está toda ok. Então, quanto a isso, a gente não está tendo problema. Agora, a gente vai criar... talvez só daqui. Tinha uma logo aqui, acho que para quem viu tá certinho já. Agora a gente vai só criar esse outro modelo aqui de baixo. Basicamente, seria um modelo bem simples. Ela vai basicamente seguir a mesma lógica que eu apresentei para vocês pouco tempo atrás. A gente vai criar, primeiramente, um fundo, tá? A gente vai criar esse fundo verde. Como eu já criei ele aqui, vou utilizar o mesmo. Então, caso vocês também já tenham ele aí pronto, é só fazer a mesma coisa. Criar um retângulo que tenha o mesmo tamanho da prancheta, que no caso é 3.000 pixels por 1.200 pixels, tá? E agora, como é que a gente vai fazer esse círculo aqui? Acho que dá para perceber que ele é o mesmo dessa logo aqui, mas a diferença dele é como se eu tivesse invertido os planos, ou seja, nesse caso, o círculo, ele não tinha nenhuma imagem, ele era, no caso, a cor sólida, que é o verde, e o fundo, que era a imagem, mas nesse caso aqui de baixo, o fundo que passou a ser a cor sólida e o preenchimento do círculo que passou a ser a imagem, tá? Como é que a gente pode fazer isso? É muito simples. Eu vou deixar isso aqui pronto, né, já que a gente já tem, e a gente vai utilizar as ferramentas máscara de recorte e, basicamente, a ferramenta Formas também. Vamos fazer isso aqui. Primeiro, eu vou selecionar tanto a imagem quanto essa sombra que eu criei acima dela, tá? É só vocês clicarem aqui em cima um pouquinho com o botão esquerdo e arrastar para baixo, que vai selecionar os dois ao mesmo tempo. E agora eu vou puxar isso aqui rapidinho para cá. Bem rápido mesmo. É o que a gente vai fazer agora. Aí a gente pode pegar esse mesmo círculo que está aqui, eu vou dar um Ctrl V nele, ou um Ctrl C, desculpa, para copiar, e um Ctrl V aqui do lado para colar. Vou deixar ele bem no centro, aqui, pertinho. E agora a gente vai criar uma máscara de recorte, tá? Lembrando como é que a gente faz uma máscara de recorte. Primeiro, a forma, ela tem que estar acima da imagem, isso é muito importante. Como está aqui, por exemplo, ó, a forma realmente está acima da imagem. Feito isso, a gente vai selecionar tanto a imagem que a gente quer, quanto a forma que está em cima dela, clicar com o botão direito e selecionar a opção criar máscara de recorte. Pronto, ficou perfeito. Era justamente o que a gente queria. A gente agora fez o inverso do que estava aqui em cima, certo? A gente pegou esse plano de fundo, criou, no caso, o círculo da logo principal, utilizando ele, e agora a gente vai só criar isso aqui. A gente vai colocar a logo no meio e inverter as cores. No caso, nesse caso aqui, a logo era preta, com o tracejado preto, e aqui ela passou a ser branca, com o tracejado branco também para facilitar a visibilidade, tá? Aí a gente vai colocar esse círculo aqui no centro, vai alinhar ele com a prancheta, de novo, selecionar a opção alinhar, certifica que está alinhada a prancheta, clica em alinhamento horizontal centralizado, e depois em alinhamento vertical centralizado. Opa, só está alinhado, peraí, ó, pronto, isso aqui é um ponto muito importante, tá? O que aconteceu aqui? Apesar desse círculo estar aqui embaixo, na prancheta de baixo, a prancheta que o Illustrator reconhecia como a prancheta que eu estava trabalhando era a de cima. Se vocês forem ver também, por exemplo, ó, ela tá tipo com uma bordinha preta. Isso significa no Illustrator que é essa prancheta que você está utilizando, que você está trabalhando, certo? Então, por exemplo, tudo que eu fizer de alteração em relação ao alinhamento vai ser com base na prancheta de cima. Então, por exemplo, ó, nesse caso aqui agora, ele reconheceu, como a borda ficou preta, que eu estou trabalhando nessa prancheta verde, da mesma forma como se eu trouxesse ele aqui para cima, esse círculo, e clicasse na prancheta, ela reconheceria, no caso o programa reconheceria,
que eu estaria trabalhando na prancheta de cima, certo? Como a gente quer alinhar em relação à prancheta de baixo, a gente deixa ela nela aqui, clica na prancheta só para o programa reconhecer que a gente está trabalhando nela. Depois de fazer isso, a gente só alinha, como já ensinei para vocês. E, como a gente já criou o tracejado e a logo, a gente vai de novo aqui só dar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Para evitar mais trabalho. Deu o Ctrl+C, seleciona o Ctrl+C, dá um Ctrl+V, vem aqui, ó, onde a gente muda a cor. 2 cliques, coloca lá no branco, que é aqui em cima, bem aqui em cima, ou usa o código FFFFFF, que é a representação do branco no RGB. Pronto, ficou branquinho, como a gente está vendo. Só coloca ele aqui alinhado com o círculo. Prontinho. E agora a gente vai pegar a logo principal, que é o nome, né? A gente vai aqui desagrupar ela muito rápido. Lohan, por que a gente precisa desagrupar ela antes de mudar a cor? Porque nesse caso, a gente tem 2 fontes e 2 traçados, tá? 2 traçados não, desculpa, 2 linhas, digamos assim. Se a gente vir aqui, ó, como vocês podem ver, o programa não está reconhecendo a cor desse grupo, a base dela ser preta. Por que isso não está acontecendo? Porque quando a gente fala de fonte, a cor da fonte é dada no preenchimento, que é esse quadrado de cima, tá? E a cor do traçado, no caso da linha, ela é dada pelo traçado, né? Que é aqui nesse passo de baixo. Então, ó, por exemplo, se eu alterasse aqui a cor para vermelho, enfim, o que aconteceria? A fonte continuaria vermelha, ou ficaria vermelha, mas o tracejado não, porque no caso, a cor que representa ele não é a cor de preenchimento, tá? E se a gente tivesse a mesma coisa aqui, colocar o tom de vermelho, o que aconteceria? A fonte ficaria mais grossa. No caso que a linha, ela ficou da cor certa, mas a fonte ficou mais grossa. Eu vou fazer isso de novo, só para que vocês consigam realmente visualizar isso, ó. A fonte aqui, ela era mais fininha, mas assim que eu dei uma cor pro traçado, ela vai ficar, ó, mais grossa, justamente porque agora a fonte, além da cor principal dela, ela é na cor do traçado. Então, para que isso não aconteça, a gente vai só desagrupar rapidinho, mudar a cor das fontes, que é aqui na cor do preenchimento, dar 2 cliques, selecionar a cor branca, e vai aqui mudar a cor das linhas, selecionar as duas, vai aqui no traçado, dá 2 cliques, e selecionar a cor branca de novo, e pronto. Agora, se eu selecionar tudo mais uma vez, e agrupar, fica com o botão direito, agrupar, e deixa a logo, no caso que está embaixo do círculo, clica com o botão direito, vai em organizar, e clica em trazer para frente, para que ela fique acima do círculo, que como ela aqui no caso, cliquei, veio para frente do círculo, deixei ela aqui no centro da prancheta, no centro do círculo também, e pronto. A gente conseguiu recriar todas essas pranchetas aqui. Como eu falei no caso, essa preta e branca, ela é basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui em cima, só alterando o fundo para um fundo branco e alterando a cor, como eu fiz nesse caso aqui. Mas os passos mais difíceis, eu diria, a gente já fez. Eu acho que, como deu para perceber, ficou uma identidade visual muito bonita para o mercadinho. Ela realmente conseguiu cumprir os pontos principais que eles queriam, que eram pontos de diferenciação, que no caso já é a cor que eles utilizam, já é a forma que a marca está se expressando, enfim. Além de ter esse meio de comunicação com o público mais jovem, entendeu? Que é o que também está passando, tanto pela cor, quanto pela forma que está sendo utilizada. Agora, eu acho que a parte mais difícil mesmo desse tutorial, no caso tutorial não, desse case, é como que eu consegui alterar a cor desse avental nesse modelo aqui, tá? Para a gente fazer isso, a gente vai utilizar a ferramenta caneta, ou seja, a gente vai vetorizar esse objeto, tá? A vetorização, eu já admito de cara que é muito chata. Quem mexe no Illustrator sabe que meu Deus, é muito chato mesmo você ter que parar para vetorizar um objeto. No caso, nas fotos que eu peguei, tá? O objeto original, no caso a cor original, era esse tom aqui, mas como no caso foi um pedido do cliente, digamos assim, né, que é do case, eu fiz a alteração da cor e eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente faz isso.
Amigo, Diga, Nath. que tem uma dúvida aqui do Igor. Ele está perguntando como é que eu faço para abrir essa barrinha com opacidade, alinhamento e etc. Só consigo abrir uma abinha lá na opção da janela. Ele fala aqui, Pois é, se ele puder explicar só assim, como é que ele está. Igor, ó, eu vou te explicar. Rapidinho, acho que ela tá botando isso aqui no teu. Eu acho que tu acabou de ver, eu não sei se tu viu direitinho, mas com essa barrinha aqui aparecendo, no caso como ela tá agora, depois ela desaparecer, eu venho aqui em janela e clico em controle e ela desaparece. Eu selecionei, tá? Para que ela apareça, tenta ver aqui nesse menuzinho janela se essa opção controle está selecionada. Caso ela não esteja selecionada, clica nela, que vai aparecer esse menuzinho aqui. Ou caso, por exemplo, esteja aparecendo aqui em cima, mas não esteja aparecendo aqui do lado, no caso que ela esteja assim, ó, com o menu minimizado, digamos assim, essa tu vir aqui em cima, onde tem essas duas setinhas aqui, ó, com o nome expandir painéis, tu clica, ela vai expandir o menu e vai aparecer isso para ti, tá? Ótimo, Caso amigo, ele disse que deu certo aqui. deu bom, pois ótimo. Deu. Agora eu vou voltar, por exemplo, que a gente mudou a cor desse avental, tá? Gente, assim, por realmente motivos de vetorização ser muito chato, que pega muito tempo, eu vou pegar só um pedaço do tecido, tá? Se realmente fosse um trabalho aqui para o cliente, a gente faria que é uma amostra de tecido, mas é só pela preguiça mesmo. Brincadeira, só porque é muito chato, mas como eu falei, já tem um arquivo pronto para vocês no Drive, então é só vocês pegarem lá sem problema. Mas enfim, como é que a gente pode fazer isso, tá? Eu vou criar aqui no caso rapidinho um quadrado aqui nesse tecido, tá? Bem rápido mesmo, utilizando a ferramenta caneta, como se eu estivesse autorizando, digamos assim. E como vocês podem ver, primeiramente, tá uma cor sólida. Ou seja, não tá como eu tinha mostrado, tipo, realmente tá só uma cor sólida por cima do avental. E se vocês fizessem todo como eu fiz, ficaria assim, ou seja, não reproduziria, por exemplo, essas curvas que tem aqui no tecido, enfim. Como é que a gente consegue fazer isso utilizando o Illustrator, tá? Vou pegar aqui esse modelo de novo que eu tinha feito, só para exemplificar para vocês. Basicamente, como é que eu fiz isso aqui? Eu vou só começar um pouquinho para que vocês entendam, porque eu não sei se vocês estão lembrando exatamente como é que faz a autorização, mas basicamente vai fazer o seguinte. Você só selecionaria aqui a ferramenta caneta, você ia cobrir com ela todo o avental, tá? Tudo isso aqui, todo esse tecido. Para fazer isso, ó, selecionar a ferramenta caneta. Você iniciaria com um ponto inicial, que para mim seria, por exemplo, esse aqui, e você ia criar várias retas ou curvas até cobrir todo esse avental, tá? Por exemplo, tem esse ponto aqui, que é o ponto inicial que eu criei, eu queria até aqui, mas, por exemplo, tem essa curvinha. Como na ensinou ontem, a gente vai clicar com o botão esquerdo, vai segurar e vai mexer o mouse para que ele consiga criar essa curvatura aqui, tá? Inicialmente é meio esquisitinho quando você mexe pela primeira vez, mas, de novo, é muito costume mesmo, muito costume mesmo, você vai pegando o jeito, mas você vai fazendo isso aqui até cobrir, desculpa, o avental todo, tá? Então, pronto, ó, você vai seguindo aqui o caminho, bonitinho, onde precisar ter esses caminhos mais curvos, como, por exemplo, aqui, ó, você clica com o botão esquerdo e segura, e vai mexendo o mouse para que ele faça a curvatura, tá? Como está acontecendo aqui. Enfim, como eu falei, você vai fazendo isso aqui por todo o avental mesmo, até você voltar para esse ponto inicial aqui, tá? Que no caso foi o que eu fiz. De novo, eu estou fazendo isso aqui agora porque pega muito tempo de vetorização e para que seja algo mais prático, eu vou utilizar o modelo que eu já fiz, que é esse aqui. E agora eu vou apresentar para vocês como que eu consegui fazer esse modelo não ficar nessa cor sólida e ele, de fato, pegar o corpo, digamos assim, do avental, tá? O que é que a gente vai fazer? Vocês vão selecionar a foto, que no caso é essa aqui, e selecionar esse vetor que eu criei, ou o vetor que vocês fizeram aí só por um pedaço do tecido, como eu tinha feito anteriormente, tá? Vocês vão selecionar eles dois, que é o que eu acabei de fazer, ó, se vocês puderem ver, tá tipo com um tracejado aqui azul, significa que está selecionado. Vocês vão vir aqui do ladinho, nessa opção aqui, transparência, tá? Clica nela e vai abrir esse menu aqui. Abrindo esse menu, vocês vão nessa opção aqui
que é o modo de mesclagem, clica nela e seleciona ou a opção multiplicar ou a opção luz suave, que são as que eu mais costumo utilizar. Nesse caso, eu vou utilizar multiplicar, olha o que vai acontecer. A cor sólida, ela deixou de ser sólida e ela passou a pegar, digamos assim, o corpo do objeto que estava por trás dela, certo? Isso aqui, basicamente, mexe um pouco com a opacidade, apesar de não ser, de fato, exatamente a ferramenta opacidade. Eu vou até explicar por quê, ó, por exemplo. Se eu usasse esse elemento aqui e só mudasse a opacidade aqui, ó, por exemplo, aqui está em 100%, eu vou colocar, digamos, em 50%. Peraí, está selecionado os dois, desculpa. Só seleciono aqui, no caso, o avental. Eu vou mudar aqui a opacidade para 50%. Lohan, ficaria a mesma coisa? Sim, mas a intensidade, no caso, seria o mesmo fim, mas a intensidade da cor, ela seria alterada, ó, porque, por exemplo, se vocês forem ver, utilizando o método que eu ensinei agora para vocês, se a gente fizer isso, né, de novo, selecionar a imagem e o avental, vai aqui em transparência, que é esse ícone aqui, ó, e clica a opção, aqui onde tem essa abazinha, você clica em multiplicar, ele pegou uma cor forte, certo? Ele pegou basicamente a mesma que eu coloquei por cima. Agora, se eu fizesse utilizando a opacidade, por exemplo, ó, começaria a dar para ver o tecido em 80%, só que a cor, ela já ficaria muito mais clara do que a cor original. Então, por isso que não daria tão certo como, por exemplo, o método que eu ensinei para vocês, tá? Porque a cor, ela realmente perderia a intensidade dela, a intensidade original. Então, só de novo, vocês virem aqui, seleciona a imagem e o vetor que vocês criaram, certo? Depois a vetorização, e seleciona a opção multiplicar. As outras opções, elas fazem a mesma coisa, alterando, por exemplo, só a forma que é feita, a intensidade, enfim. Estou selecionando aqui alguns para vocês verem como é que fica, ó. É basicamente o mesmo princípio, tá? E, no caso, é dessa forma que a gente conseguiu criar esse avental aqui, tá bem? Caso alguém não tiver nenhuma dúvida acerca desse modelo aqui agora, eu vou estar passando para o próximo, tá? Deixa eu só limpar aqui rapidinho uma coisa. Pronto. Se realmente não tiver nenhuma dúvida, Nai, só me confirma, por favor, se tiver alguma dúvida ou não. Não, amigo, até agora nenhuma dúvida. Certo? Eu vou passar agora para o próximo exemplo que eu coloquei. Eu acho que esse exemplo, no caso, eu não coloquei no Drive, pelo menos o arquivo. Eu vou explicar por quê, tá? Que eu não coloquei no Drive, mas eu vou primeiro abrir para mostrar para vocês, que é esse aqui, o da Marralo. Antes de explicar, eu vou primeiro explicar, acho que fica mais fácil de entender. É basicamente a mesma coisa, é o mesmo princípio que eu acabei de apresentar aqui para vocês no caso da Fioreto, né, que era um mercadinho, só que aplicado a, digamos assim, uma loja de roupa de surf ou de surfwear, enfim. Esse aqui é um projeto meu, tipo assim, 100% projeto Lohan, tal. Eu criei isso aqui do nada, eu tava esses dias mexendo no Illustrator, assim, criei isso aqui. Eu quero levar essa ideia de alguma forma para frente, não sei como, mas é só por isso que eu não coloquei esse arquivo, não disponibilizei ele, tá? Mas eu vou explicar, assim, como é que ele foi feito. Ele basicamente foi feito utilizando os mesmos princípios que eu utilizei no caso da Fioreto, tá? Ou seja, no mercadinho. Eu peguei uma imagem, cortei ela utilizando a máscara de recorte, tá? Coloquei por cima, ó, um retângulo preto e diminuí a opacidade dele, para que ela conseguisse, para que a gente, no caso, conseguisse visualizar a foto que está atrás, só que com um efeito mais escuro, que é como tá ficando, ó. Vou mover só para vocês visualizarem novamente. Tá mais clarinha, mas com esse retângulo escuro por cima, ela pega mais uma tonalidade mais escura. Eu criei essa logo aqui. Essa logo, basicamente, ela foi muito simples, assim mesmo. Eu só criei uma fonte, eu peguei uma fonte bonitinha que eu encontrei na internet. Assim, foi difícil achar ela, mas deu certo depois. Escrevi Marralo, que no caso seria o nome da marca. Procurei algum vetorzinho de prancha e algum vetorzinho de flor. Achei esses dois vetores naquele site que eu e o Nai a gente mostrou para vocês, o FreePic, tá? Inclusive, o Nai, se puder mandar o link de novo aí no chat para eles. O FreePic, ele é um site que a gente consegue tanto imagens quanto vetores gratuitamente. E são, assim, vetores muito bons mesmo, tá? E só criei aqui essa marca, bem simples, coloquei esses vetores de praia e criei essa blusa aqui, tá? Esse caso aqui, na realidade, ele seria, se a gente tivesse presencialmente, ele seria o desafio que eu ia passar para vocês. Eu até criei aqui um documento para isso especificamente.
que tá, mais uma vez, está no Drive, tá? Pelo menos esse documento aqui do Word que eu vou mostrar para vocês agora, ele está disponível no Drive, que é esse caso aqui da Surf Story. Basicamente, eu queria passar para vocês, era para vocês criarem amarrados de vocês, digamos assim. Eu passei aqui uma situação, eu vou ler rapidinho, tá? A Surf Story, coloquei aqui seu nome porque vocês deram o nome da Surf Story de vocês poderiam colocar o nome que vocês quisessem, que está inserido no mercado há 5 anos, percebeu que não estava crescendo como havia planejado, e de acordo com as pesquisas que eles realizaram internamente, eles perceberam que isso era efeito do seu fraco posicionamento de marca e de uma identidade visual fraca também, tipo assim, que não condizia com uma loja de surf, digamos assim, que a gente sabe que é uma loja mais... Sempre é uma loja que tem um pessoal assim mais animado, já tem uma linguagem mais jovem, enfim. E a fim de solucionar essa questão, né, eles entraram em contato com a nossa equipe de branding, que mais uma vez somos todos nós aqui, e montaram o seguinte briefing, certo? No briefing, a gente tem que o objetivo do projeto é recriar do zero a identidade visual deles, ou seja, fazer uma logo nova, enfim, alinhando com o espírito da marca, ou seja, esse espírito do surf, esse espírito jovem, enfim, aproximando eles da linguagem tanto verbal quanto visual, que é utilizada pela Surf Story, né? Uma linguagem utilizada pelo seu público. O público-alvo seria a comunidade jovem, com espírito de aventura, apaixonada pelo surf, pelo skate, enfim. Referências de lojas: Hurley, Maresia, Pena, Billabong e Santa Cruz. A linguagem visual a ser utilizada, de novo, uma linguagem jovem, sem necessidade de rigor formal, ou seja, sem necessidade de ser um texto bem bonitinho, enfim, pode utilizar gírias do surf. E um ponto extra seria justamente o que eu fiz ali, que eles gostariam também que a gente criasse um modelo de camisa, que seria utilizado, no caso, pelos funcionários deles, né, pelo staff, a qual deveria ser feita em uma cor sólida, ou seja, ser feita com uma cor única, sem estampa. Que foi o que eu fiz aqui no modelo, né, que eu mostrei para vocês agora. Então, caso vocês queiram pegar isso como um desafio, tá aí para vocês, tá? De boa, eu acho que vocês conseguem fazer facilmente com o que eu expliquei para vocês agora. De novo, para fazer essa blusa aqui, eu utilizei o mesmo princípio do avental. Eu vetorizei a blusa bem direitinho, ou seja, utilizei a ferramenta que é a ferramenta caneta, eu fui fazendo um contorno da blusa todinha, bem direitinho. Depois que eu fiz isso, foi criado aqui, no caso, né, uma cor sólida por cima. Eu mudei a cor para esse verdinho aqui e fiz aquele mesmo processo. Selecionei o objeto, selecionei a imagem, vim aqui em transparência e coloquei a opção multiplicar. Ó. Tá até selecionando aqui para vocês verem como tá. Vou até colocar normal. Ó. Era assim, ou seja, não aparecia realmente o aspecto físico do tecido. Selecionei aqui o objeto, selecionei aqui a imagem, né, original, e cliquei em multiplicar e pronto, a blusa pegou a cor que eu queria. Isso é muito legal também para fazer, tipo assim, caso vocês estejam pensando em, tipo, comprar, alguma blusa de alguma outra cor que aparecer no site, para fazer isso bonitinho. Vocês acham que vocês não fariam isso, mas ainda assim dá para fazer isso, só uma dica. E eu acho que, tipo assim, pelo menos em relação a coisas legais que a gente consegue fazer relacionado a marcas, né? Utilizando o conhecimento básico dos cursos de mini curso, no caso de terça-feira. Era isso. Eu vou apresentar agora para vocês 2 outros modelos, não relacionados mais, no caso, a esses cases, nem aos briefings, mas modelos de publicações que a gente já fez no PET, que eu acho interessante mostrar para vocês. Só perguntar para o Nai se não teve mais nenhuma dúvida, antes de passar para esse ponto. Não, amigo, não teve nenhuma dúvida, mas eu só endosso aí a sua palavra e peço que vocês tentem aí fazer esse desafio. É muito legal quando você vai criando e você vai gostando, adaptando, então você cria mais gosto e mais afinidade com o programa. Então, se vocês puderem, se não hoje, mas amanhã, durante essa semana, tirar um tempinho e tentarem fazer esse desafio. O melhor do Illustrator é a imaginação de vocês, então coloquem isso em prática. Exatamente. E uma coisa que eu falo muito também é que você só aprende a usar o Illustrator se você realmente estiver ali, tipo, pelo menos praticando semana sim, semana não, porque o Illustrator é como qualquer outra ferramenta na realidade, eu acho. Você só aprende colocando em prática, isso é muito verdade. Mesmo se você fizer um curso, você só consegue tirar proveito se você treinar, tá?
Amigo, A partir de só uma agora, dúvida que surgiu agora rapidinho, antes da gente passar. É do Lucas, o Pedro Lucas. Ele perguntou se a ferramenta curvatura é melhor que a caneta para fazer a vetorização. curvatura, essa aqui do lado é. Amigo, tipo assim, normalmente eu costumo utilizar a caneta porque aqui, ó, deixa eu te mostrar. Tipo assim, eu nunca, na realidade, para ser bem sincero, utilizei a ferramenta curvatura para fazer vetorização, porque eu sempre tive acostumado a utilizar a ferramenta caneta, mas ainda assim, eu prefiro a ferramenta caneta porque eu gosto da liberdade que ela dá pra gente, tipo, de fazer o shape do vetor que a gente quer criar, entendeu? Tipo assim, ainda assim, por exemplo, ó, se vocês forem ver, bem aqui na blusa, deixa eu só dar um zoom rapidinho, nesse ponto aqui, por exemplo, ó, o que é essa sombrazinha aqui que criou do lado? Essa sombrazinha significa que o vetor que eu criei, ou seja, quando eu vetorizei a blusa, ela passou um pouco a blusa de fato, entendeu? E eu posso apagar. Tipo, ai, calma. Quando o vetor tá pronto, eu vou só desagrupar ele aqui rapidinho. Cadê? Deixar no normal. Se o vetor estiver pronto, ele estiver dessa forma aqui, eu posso depois apagar alguns erros, entende? Então, por exemplo, ó, fiz isso aqui. Apaguei essa parte da manga. Se isso aqui não estiver certinho, eu posso apagar também. Então, assim, além de, no caso, como eu falei, da liberdade de personalização, no caso que a ferramenta caneta dá, eu gosto mais dela por isso. Mas, assim, caso tu consiga fazer uma vetorização usando a ferramenta curvatura, que, ó, eu acho até mais complicada. Olha que loucura que você tá fazendo aqui. Tipo assim, dá certo, só que eu acho ela um pouco mais complicadinha. Tipo, eu prefiro a ferramenta caneta porque eu acho ela mais simples de fazer as coisas. Justo, amigo. E no começo, às vezes, quando você vai usar a caneta, você estranha um pouquinho, porque às vezes você tem que dar 2 cliques, mas com o tempo vocês pegam direitinho. Então tá aí respondida a sua dúvida, amigo. Vamos lá. Pois perfeito. Então, gente, a partir de agora, eu vou mais mostrar formas que a gente pode utilizar o Illustrator, por exemplo, nas redes sociais, do que de fato fazer a atividade junto com vocês. Então, aqui vai ser bem mais observação de fato do que colocar em prática mais, porque eu acho que as partes mais importantes, né, que é de criação, já mostrei nos exemplos passados. Mas, basicamente, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente fez uma publicação que eu creio que é da publicação que realmente trouxe vocês ou para esse mini curso de hoje, ou para o ciclo de mini curso como um todo, ou para alguma coisa que vocês já fizeram, tá? Como que a gente fez essa arte aqui que a gente costuma chamar de arte carrossel, ou seja, uma arte para o Instagram completamente contínua, que você, quando você vai arrastando, a impressão que dá era como se fosse uma coisa só, até porque, querendo ou não, é uma coisa só, tá? Primeiramente, explicando como é que a gente faz isso. Nesse caso, eu criei uma, duas, três, quatro, 5 projetos diferentes, tá? Que no caso são justamente como vocês aprendendo com o Nai. Esses espacinhos aqui, ó, que agora estão ficando com essa bordinha preta, que a gente utiliza para fazer a criação dentro do Illustrator, tá? E no caso que eu estou aprendendo para vocês agora, como é que a gente conseguiu dar esse efeito de que realmente era uma coisa só, uma coisa única, tá? Primeiro, quando a gente criou as pranchetas, é muito importante que vocês deixem elas de uma forma consecutiva. Consecutiva de uma forma que não tenha literalmente nenhum espacinho entre uma e outra, ou seja, da primeira para a próxima, entendeu? Para a seguinte. Então, primeiro ponto, primeira parte mais importante para você criar uma publicação de carrossel é isso, que você cria a quantidade de pranchetas que você vai utilizar, ou seja, a quantidade de publicações, digamos assim, que vai ter uma publicação só. Nesse caso, eu usei 5 para divulgar, primeiro, a capa das inscrições abertas, a divulgação das 3 semanas, e esse último aqui, que no caso seria, tipo, meio que reforçando para você se inscrever, que vai começar tal. E depois disso, o que foi feito? Eu utilizei, como eu creio que vocês já ter visto em diversas outras publicações, alguns elementos que fazem, que são meio call to action, digamos assim, para vocês, no caso, darem essa continuidade, entendeu? Não ficarem presos só nessa primeira lâmina, digamos assim.
é muito comum que publicações desse tipo a gente utilize elementos assim, ó, como, por exemplo, confira, ou setas, que são elementos que estão presentes tanto em uma lâmina quanto em outra de forma consecutiva. Então, por exemplo, se vocês puderem, tiverem até com o celular agora, podem ver no Instagram, que é exatamente o que eu estou falando. Quando vocês veem essa publicação e arrastam para o lado, vocês vão ver que na primeira publicação, né, na capa, digamos assim, ela vai estar dessa forma, com esse corte bem aqui. Quando vocês passam para a segunda, vai ficar só esse restinho, digamos assim, que é esse elemento ligado, que faz essa ligação entre as duas pranchetas. Da mesma forma que aqui também, no penúltimo também, só não tem no último, porque justamente é a última publicação, no caso é a última foto, digamos assim, então não há necessidade. Mas é muito importante carrosséis, eles tenham esses elementos. Obviamente, tipo assim, no Instagram, pelo menos, quando você vê que é um álbum, né, aparece lá em cima aquelas bolinhas, né, que realmente mostram para você em qual publicação você tá, se já tá na penúltima, se já tá na última, chegou no meio, enfim. Mas é muito importante que tenha esses elementos para que realmente tenha esse call to action, esse chamado para ação para a pessoa que está fazendo parte ali, tá? Outra coisa muito importante, que você crie essas publicações, crie essas artes, seguindo, de fato, a sequência que você vai publicar, entendeu? Então, por exemplo, eu não poderia, até poderia, mas não ficar porque não fica legal, fazer, por exemplo, a capa aqui no meio, daí a arte da semana 1, nessa prancheta aqui, a da semana 2, nessa última, enfim. Por que que isso não é legal, tá? Em publicações do tipo carrossel, principalmente quando a gente faz no Illustrator, se a gente fizer as publicações em uma ordem que não seja a ordem que a gente vai publicar, quando a gente for publicar no Instagram, pode ficar nítida a separação entre as fotos ou as pranchetas, ou seja, perder essa característica de parecer uma coisa só, entendeu? Isso acontece exclusivamente se você tiver feito o que a gente fez nessa publicação aqui, ou seja, a gente utilizou um vetor no background. Se vocês forem ver, apesar de ser uma cor sólida, de ser esse verde, meu piscina, meu oceano, tem esse vetorzinho aqui atrás, ó, que é uma coisa meio fosca, parece uma nuvem, tá? Por ter esse vetor, a gente pode ver que ele continua entre as pranchetas, né? Que ele tem essa continuidade. É justamente por causa dele que se a gente fosse criar essa publicação aqui fora de ordem, que no caso, quando a gente fosse publicar no Instagram, levar lá realmente para as redes sociais, que ela teria essa quebra, digamos assim, certo? Mas caso fosse uma publicação sem plano de fundo, só com a cor sólida, ou seja, se a gente apagasse todo esse background aqui, esse efeito, né? Como eu falei, esse efeito fosco, esse efeito de nuvem, daria certo. Então, para publicações de carrossel, normalmente, né? Depende da sua identidade visual, enfim, você usa esses efeitos atrás para não ficar só a cor sólida. É justamente por causa deles que você tem que fazer as publicações em sequência. Caso você não utilize, ou utilize vetores que são muito simples, enfim, não há necessidade disso, você pode sim fazer essa publicação fora de ordem. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu não tenho explicado para vocês, que eu posso explicar. Amigo, uma dica rápido, só para a galera que talvez não tenha pego muito essa questão desse efeitozinho de fundo, para aplicar, gente, vocês só vão, mais assim, alterar mais a opacidade, tá bom? Do vetor. Isso. Eu posso até mostrar, né? Eu vou mostrar, peraí. Você pode mostrar, amigo. É porque estão agrupados. Eu vou desagrupar. Estão agrupados. Ó. Vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse efeito, tá? No caso, esse efeito de background que vocês estão vendo aqui agora é o que a gente usa no patch, é o que a gente utiliza para fazer as nossas publicações, tá? E ele é basicamente esse efeito aqui, tá? Olha a diferença, por exemplo, dessa prancheta agora, sem um plano de fundo, para essa. É uma diferença muito sutil, mas o objetivo desse efeito aqui, no caso desse background, é justamente que ele seja sutil, seja quase imperceptível, mas que ele tire essa sensação de que o plano de fundo é uma cor sólida, que ele consiga ir para uma sensação mais tridimensional, entendeu? Essa é basicamente a ideia. Daí, esses vetores aqui, você encontra, como a gente já falou, no FreePic, tá? Que é uma plataforma que a gente consegue vetores gratuitos. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente montou esse aqui, tá? Esse vetor aqui, eu peguei no FreePic. Ele todo aqui, no caso, é composto por 3 vetores diferentes. Ele tem esse vetor de nuvem no meio e 2 vetores, não sei se vocês estão vendo direitinho, mas assim, tipo
umas bolinhas aqui e tal. Dá para ver sim, dá para ver. Tá? Perfeito. Tem esse vetor de bolinha, eles são dois vetores diferentes, eu uni eles e também juntei junto com esse vetor de nuvem aqui para que esse efeito de background, tá? Então, assim, eu recomendo que quando vocês forem fazer, caso vocês foram, de fato, forem, no caso, criar um background, que vocês utilizem vetores como esse, vetores que não sejam tão perceptíveis, como, por exemplo, nuvens ou linhas, que diminuam bastante a opacidade dele, que está aparecendo 100%, porque, no caso, eu copiei esse vetor de outro arquivo, mas, se eu não me engano, a opacidade que a gente utiliza nele é de 27%, que é quase 1/5 da opacidade original, então é realmente bem baixo comparado ao vetor original mesmo. E por que eu recomendo isso, tá? Eu vou agora para o conceito mais, assim, tipo, acho que de publicidade, mas uma coisa muito importante em publicações, principalmente publicações informativas como essas aqui, são o aproveitamento do espaço em branco. O que é isso? Normalmente muita gente acha que, tipo assim, quando uma publicação tem muito espaço em branco, ela tá pobre de informação, ela não tá, tipo assim, dando informação suficiente, e é por isso que muitas vezes as pessoas enchem, tipo assim, colocam planos de fundo muito chamativos. Isso é ruim. Por que isso é ruim? Porque isso pode roubar o foco da informação principal. Ou seja, nesse caso aqui, imaginem, por exemplo, que o plano de fundo fosse... Sabe aqueles tijolinhos branquinhos que a gente costuma ver, por exemplo, em parede? Vamos supor que fossem esses. Que fosse esse, no caso, o plano de fundo que eu teria colocado aí. Poderia ficar bonito? Sim. Não sei como ficaria, mas poderia ficar bonito sim. Mas o que isso colocaria para essa publicação de fato? Ela ficaria muito pesada, o arquivo ficaria muito mais pesado, e ele tiraria foco do que está aqui, entendeu? Porque o que está em primeiro plano aqui é a informação principal. Então, só voltando ao ponto que eu tinha começado, para vetores de background, eu recomendo que vocês utilizem vetores mais sutis e com opacidade baixa, tá? Agora eu vou só explicar como é que a gente coloca ele de fato como plano de fundo. Eu vou criar aqui um retângulo qualquer. Eu vou colocar aqui até outra cor. Não vou utilizar essa cor que eu coloquei ali em cima, não. Eu vou colocar... Eu não selecionei ele direitinho. Pronto. Eu vou colocar agora... Esse azul aqui. E como vocês podem ver, por enquanto, o background não está inserido aqui nesse retângulo, tá? No caso, desculpa, nesse quadrado. Por que isso acontece? Por causa da camada em que ele se encontra. Nesse caso, o quadrado que a gente acabou de criar, ele está em cima dos vetores que fazem parte do background, ou seja, o que é que eu preciso fazer? Eu vou clicar aqui nesse quadrado, clicar com o botão direito nele, vou em organizar, enviar para trás, e ó, eu vou até aumentar aqui, acho que não dá para aumentar a opacidade, eu vou colocar uma cor mais clara, então, para que fique melhor de vocês perceberem, já que ele é um vetor mais clarinho. Mas, ó, vou aumentar, mudar aqui a cor rapidinho para ficar mais fácil de perceber. Mas olha o que vai acontecer. Quando a gente passar esse quadrado para trás, os vetores de background, eles vão passar a ter efeito nele justamente porque agora os vetores que fazem parte do background, eles estão acima da forma, entende? Aqui, por exemplo, de novo, voltando. Nesse caso aqui, eles estão embaixo, justamente por isso que o quadrado continua com a cor sólida, mas se eu trouxer eles para cima, ou seja, eu clico no quadrado, vou em organizar e envio ele para trás, eles vão passar a ficar acima do quadrado, então ele vai passar a ter essa textura, digamos assim, tá? Que é bem, como se dá para ver de novo, mais uma vez, é bem sutil, comparado a outros backgrounds. Então, eu acho que, pelo menos em relação a carrossel, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Deixa eu ver só o nosso tempo. Ok, eu acho que eu só tenho mais uma coisa para mostrar, caso mais uma vez não tenham dúvida. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação, tipo assim, Lohan, eu consigo fazer tal coisa usando o Illustrator? Podem me perguntar. E, obviamente, se realmente der, se eu souber fazer, eu tento mostrar para vocês agora. Mas eu acho que o último que eu queria mostrar... Deixa eu ver... Gente, de novo, só reforçando, porque aqui não tem nenhuma dúvida no chat. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. E, amigo, eu queria que você mostrasse uma coisinha rapidinho, é bem básica. Pode A falar. questão de bloquear algum objeto para... Tem como tu fazer? Por causa acho que não, por causa das camadas, né? Tem? Tem. Só para ajudar. Isso ajuda, só reforçando, isso ajuda muito, gente, na hora que você for criar alguma arte para você, tipo um background, você não deixar ele travadinho e não ficar puxando ele toda vez que colocar alguma coisa em cima. Tá, eu vou explicar isso que o Nai falou, tá?
rapidinho para vocês. Pronto. Vamos supor que, inclusive, isso que o Nai falou, a gente utiliza sempre, a gente vai fazer arte, inclusive. Só explicando qual é o conceito principal. O conceito aqui, por exemplo, vamos supor, eu criei esse retângulo aqui, que faz parte do background, né? Mas que eu estou mexendo muito dentro dessa prancheta e que, sei lá, por exemplo, vamos supor que aconteceu isso aqui, ó. Eu queria selecionar essa frase aqui, live by the sea, mas sem querer eu apertei um pouco fora e selecionei o background. E sem querer, por exemplo, apaguei. E eu não queria fazer isso. Como é que a gente pode evitar de mexer em coisas que a gente, tipo assim, já sabe que estão no lugar certo, ou seja, coisas que a gente não quer alterar mais? A gente vem aqui em camadas, tá? Elas podem aparecer tanto aqui do lado, nesse ícone aqui, ou podem aparecer aqui em cima. Normalmente elas aparecem a um desses dois cantos, tá? E o que representa a camada, tá? A camada, basicamente, é justamente para a gente conseguir separar quais objetos estão acima de outros. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um exemplo usando 2 quadrados, para mostrar para eles direitinho. Vou colocar esse e esse quadrado preto aqui. Pronto, ó. Então, vocês estão vendo, agora eu criei 2 quadrados, tá? Ou, desculpa, não, quadrados não, meu Deus, retângulos. Tem, dá para ver até aqui pelas camadas, ó. Tem esse retângulo aqui e esse retângulo aqui. Como a gente vê, nitidamente, o retângulo preto, ele está acima do retângulo ciano, né? Que é justamente o que acontece aqui nas camadas, ó. O retângulo preto está uma camada acima do retângulo ciano. Se eu quisesse trocar, eu poderia vir aqui, ó, no retângulo de baixo, ficar com o botão direito, ir em organizar e colocar para trazer para frente, e ó, o retângulo já passaria uma camada acima do retângulo preto, ou eu já poderia vir aqui direto nas camadas, cliquei, segurei nesse retângulo aqui que está embaixo, arrastei para cima e pronto. Agora ele está acima disso aí, tá? Agora explicando basicamente qual a utilidade das camadas, tá? Como é que a gente pode travar elas. Ou seja, vamos supor que eu coloquei esse retângulo aqui, esse retângulo azulzinho claro, e que ele está no canto certo, eu não quero mais mexer ele. Ele vai ficar aí, quero que ele fique aí, e que eu não tenho nem mais como alterar ele, certo? O que a gente faz? Aqui, ó, como vocês podem ver, do lado da camada, especificamente, tem um espaço em branco ao lado desse ícone do olhinho, tá? Esse espaço em branco, ele até o nome está dizendo, ó, ele alterna o bloqueio editável quando em branco. O que isso significa? Que nesse caso aqui, o objeto está desbloqueado, mas se eu clicar nesse espaço em branco, vai aparecer um cadeado, ele fica bloqueado. O que significa estar bloqueado? Significa que eu não posso mais mexer nele, ó. Se vocês estiverem vendo, eu estou tentando selecionar aqui, ó, arrastando para selecionar, estou clicando com o botão esquerdo, mas o objeto não está selecionado, tipo, ele não, por forma alguma, não me deixa alterar ele. Para desfazer isso, ou seja, vamos supor que eu quero alterar ele agora, eu quero aumentar o tamanho. Eu vou aqui nas camadas de novo, clico no cadeado, ele vai desaparecer e vai permitir que eu, de novo, possa estar editando, no caso, dessa forma, tá? É basicamente isso que eu não queria que eu explicasse para vocês. Isso é muito útil, a gente usa sempre, 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 sempre que a gente vai fazer alguma arte, porque justamente a gente sempre sabe, tipo assim, que tem elementos que estão no lugar certo, que a gente não quer mais utilizar eles, não quer mais mexer, não quer fazer nada com eles, só quer deixar eles lá, e para evitar dor de cabeça, a gente só deixa bloqueado para evitar que a gente acabe apagando, ou mudando o tamanho, enfim, algo do tipo, tá? Era basicamente isso que eu queria que eu mostrasse para vocês. Eu acho que, por último, eu vou só mostrar aqui outro exemplo de como a gente pode utilizar o Illustrator para criar mais coisas criativas que fujam um pouco, por exemplo, só de rede social e de identidade visual. Isso aqui é um documento público, por isso que eu estou mostrando para vocês. Isso aqui é basicamente um informativo que o PET de produção utiliza e que, no caso, a gente envia para os professores de três atividades principais que a gente está desenvolvendo, que a gente já desenvolveu. Esse aqui, por exemplo, foi do mês de maio, e eu utilizei ele, no caso, eu criei ele utilizando o Illustrator, tá? Vocês podem também, por exemplo, criar um documento como que eu criei. Esse formato aqui, o tamanho dessa lâmina, ele está condizente ao tamanho de uma folha A4, tá? O próprio Illustrator já dá a possibilidade para você fazer isso. Eu vou até aqui mostrar como. Se você vir em arquivo, né, como eu já fiz, clicar na opção novo. Eu tenho que carregar aqui o menu, eu mostro para vocês. Meu computador é um pouco lento, não percebam. Mas deixa eu mostrar agora. Pronto. Assim que abrir o menu de novo documento, vocês vêm aqui em impressão
e só seleciono aqui o modelo A4, assim como se, por exemplo, fosse um Stories, né, digamos assim. Vocês veriam aqui em dispositivos móveis e selecionariam o dispositivo de vocês. No caso meu, seria poderia ser algum desses três aqui, mas enfim, tem para diversos tipos de celulares, diversos tipos de tamanhos de tela. Caso não tenha um modelo de vocês, vocês podem no Google pesquisar tamanho em pixels, por exemplo. Deixa eu ver algum que não tem aqui. Pronto. Tamanho em pixels do Samsung J7. E você veria lá, vamos supor que é 1080 por 1820. Aí iria aqui e colocaria 1080 ou no caso aqui é invertido, né? Ou não. Enfim, 1080 por 1820, entendeu? E criariam, mas só explicando como é que faz isso também. O canal também já mostrei para vocês. Mas vocês podem utilizar o Illustrator também para isso, para criar documentos mesmo. Vocês podem também utilizar o Illustrator para criar, por exemplo, papéis timbrados. A gente, no PET, assim como também em outras entidades, a gente utiliza muito o Illustrator para a criação de papel timbrado, porque é muito simples, tá? Muito simples mesmo. No caso, é só criar uma arte aqui, exportar ela como imagem para o computador e colocar no Word com um plano de fundo da folha, digamos assim. Dá para fazer isso, caso vocês não saibam como. Só coloquem no YouTube, tipo assim, tutorial de como colocar um plano de fundo no papel do Word, algo do tipo, que é bem simples também. Mas eu acho que, mais uma vez, caso vocês não tenham dúvida, eu acho que eu vou estar parando por aqui, porque, de novo, a aula de hoje, por ser uma aula prática, se a gente tivesse presencialmente, teria muito mais engajamento, acho que eu diria, acho que vocês aprenderiam até mais, porque eu estaria andando na sala com vocês toda hora, tirando dúvida, mostrando como é que faz alguma coisa. Daria mais tempo, no caso, para vocês, por exemplo, fazerem o modelo de vocês, como a gente está aqui pelo modelo online, né? Se eu deixasse, por exemplo, 10 minutos vocês tentando fazer, ia ficar meio esquisito, porque ia ficar só um silêncio, assim. Então, eu acho que, realmente, como eu falei, eu vou parar por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, ou já estejam trabalhando em alguma coisa no Illustrator, se tiver alguma dúvida, tipo assim, Lohan, eu tentei fazer tal coisa, tipo assim, tô planejando fazer tal coisa, não consegui, por exemplo, se vocês agora pensarem, tipo, meu pai tem um mercadinho e eu posso realmente utilizar o Illustrator para criar, para no caso que eu criar não, readequar a marca, readequar a identidade visual e, tipo assim, ficou com dúvida como é que eu posso fazer isso aqui. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp, eu vou mandar o meu número até no chat para vocês agora. Pode mandar uma mensagem no WhatsApp que eu respondo. Mas só explicando de novo, eu realmente acho que vou parar por aqui, porque todas as informações mais principais de prática, assim, eu acho que eu já expliquei para vocês. E como eu falei, o Illustrator, aprendizado mesmo, é mais, tipo, tá toda hora utilizando ele, toda hora trabalhando. Então, foi assim, inclusive, que eu aprendi a usar o Illustrator. Eu só vi, eu acho que um curso de Illustrator, e foi só uma aula que eu tinha que aprender uma ferramenta específica, digamos assim. Mas tudo que eu sei do Illustrator até hoje, eu aprendi, tipo assim, vendo vídeo no YouTube, ou falando com o pessoal que sabia mexer no Illustrator. Então, realmente, é prática, 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 tá? E eu acho que é isso, gente. Se vocês, mais uma vez, não tiverem alguma dúvida no chat ou algo do tipo, eu vou estar encerrando por aqui. Eu realmente espero que vocês tenham gostado muito do mini curso, tá? Espero que vocês tenham gostado do Illustrator. Realmente é uma ferramenta que muita gente se interessa muito. Acho que você tem que ter algum apego por design, ou por publicidade, ou, enfim, por criatividade em si. E é isso. Eu vou mandar aqui meu número agora no chat, tá? Amigo, Rapidinho. ia até colocar, mas já que você vai colocar. Acho que para finalizar, gente, acho que essa aula foi muito proveitosa. Vocês viram aí a aplicação do Illustrator. Então, assim, ele pode ter aquelas ferramentas bem básicas, mas você pode construir coisas, enfim, muito legais, bem interessantes. E pronto, justíssimo. Então, vou pedir só para vocês, em troca desse nosso, a gente pede em troca para vocês responderem nosso formulário de feedback. Tem hoje? Tem, pronto. Aí, gente, por favorzinho, façam esse favor para a gente. A gente agradece muito a presença de todos vocês. Odailson, é bem parecido, é bem parecido, mas tem algumas coisas que são diferentes, até porque a finalidade é um pouco diferente do Illustrator, a gente vai criar tudo do zero, em Photoshop a gente meio que edita as coisas para deixar do jeito que a gente quer, mas é bem parecido. Só comentando a resposta do Nai também, normalmente o Illustrator, isso me choca muito, mas ele normalmente não é utilizado para fazer, por exemplo,
a criação de artes, pelo menos como eu fiz agora, ele é mais utilizado para fazer ilustrações mesmo. Então, por exemplo, aqueles bonequinhos bonitinhos que vocês veem em publicações, enfim, normalmente eles são feitos por ilustradores dentro do Illustrator, até por isso o nome, mas ele é uma ferramenta muito boa para a criação de conteúdo, como deu para mostrar para vocês agora, mas assim, edição de foto mesmo, tipo, colocar algum efeito em foto, fazer edições em relação à cor, em relação à luminosidade, isso é mais do Photoshop. A diferença principal, acho que é essa, sabe? É mais a finalidade. E, de novo, reforçando o que o Né falou, respondam, por favor, o formulário de feedback, é muito importante pra gente. E é bem rapidinho. É muito rápido, e é isso, gente, vocês são liberados, tá? De novo, mais uma vez, só agradecer a presença de vocês, espero muito que vocês tenham gostado do mini curso, que vocês tenham criado algum gosto aí pela ferramenta, que vocês continuem utilizando, e é isto.